Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Hoje, dia 15 de julho, sexta-feira, celebramos a memória de São Boaventura. João Fidanza nasceu em Viterbo, em 1218. Entrando para os franciscanos, estudou filosofia e teologia em Paris, onde foi professor por longo tempo. Eleito superior da ordem, organizou-a e dirigiu-a sabiamente, a ponto de ser chamado segundo fundador e pai. Francisco, de fato, não deixara nenhuma constituição precisa. Para tê-lo perto de Roma, o Papa nomeou bispo de Albano e cardeal, encarregando-o de preparar o segundo concílio ecumênico de Leão, para a união dos cristãos latinos e gregos. Sua teologia, agostiniana de espírito e de princípios, é fortemente cristocêntrica, tornando-o capaz de compreender profundamente a teologia oriental. Aberto o concílio a 7 de maio de 1274, chegaram a 28 de junho a um acordo com a União. Mas, a 15 de julho, morria Boaventura, assistido pelo Papa Gregório X. Além de prático e especulativo, rico de sentimento, era também grande contemplativo e místico. Foi por isso honrado com o título de Doutor Seráfico. São Boaventura, rogai por nós. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, o dia de hoje, nesse dia 15 de julho, nessa sexta-feira, a igreja nos propõe esse evangelho, segundo São Mateus, que vem nos falar sobre uma passagem, que estava Jesus lá com seus discípulos, e Jesus então ensina, seus discípulos a agirem em favor da vida aqui. Por quê? Eles estavam com fome, estavam passeando lá no dia de sábado, estavam indo em missão, estavam com fome. Viram lá uma plantação de milho, cheio de espiga de milho lá para eles poderem comer. Então os fariseus, vamos falar assim, achavam ruim, porque eles foram lá pegar essas espigas. Porque na época deles era proibido fazer qualquer tipo de trabalho no dia de sábado, qualquer coisa. No caso deles, eles estavam colhendo o milho. Mas para quê? Para matar a própria fome. E Jesus então vem em favor, vem em defesa deles. Porque a fome ela é uma forma de morte para a gente. Ela é uma forma de sacrifício. Ela é uma forma de
de dor, né? Então Jesus vem em favor dos discípulos também e vem defender eles. E como que Jesus defende eles? Embasado na palavra, né? Embasado na palavra, embasado na tradição, embasado naquilo que estava escrito, né? Na própria lei. Então Jesus vem em defesa daqueles que estavam junto com ele. Eles estavam fazendo errado? De forma alguma. E a gente vai entender agora o porquê. O que Jesus nos fala nesse trecho, né? Ele nos dá o ensinamento de que nós devemos sim seguir as leis, desde que elas não atentem contra a nossa vida, não atentem contra a natureza humana. Olha que lei mais estranha. Você está com fome, né? Você não pode apanhar espigas, né? Você não pode colher para poder matar sua fome. Você vai ficar com fome, né? Correndo risco de passar mal por não poder, né? Isso é bobeira, né? Pura, vamos falar. E Jesus vem nos alertar sobre isso. Antigamente existiam as leis, mas Jesus, ele não vem abolir todas as leis, mas ele nos fala, ele veio para elevá-las à perfeição, colocá-las em perfeição, né? E qual que é essa perfeição que Jesus coloca? Nos mostra que a vida está acima da lei, né? Que a lei ela é feita para defender a vida e não a vida viver em favor da lei. Não é isso, né? Eu também não estou falando para agora a gente sair desrespeitando todas as leis do mundo, não é isso, né? Mas se uma lei te leva a atentar contra a vida, nossa, sem sombra de dúvida, nós temos sim que desrespeitá-la. Vamos supor, sai aí agora um exemplo, sai uma lei aí em favor do aborto. Nós católicos jamais podem passar na nossa cabeça de cometer um tipo de ato desse. Então nós vamos sim descumprir a lei e defender a vida no máximo que for possível, até com a nossa própria vida. Nós precisamos sim defender. E é isso que Jesus nos pede aqui, né? Que nós respeitemos as leis desde que estas não atentem contra a vida. E é o que ele nos fala aqui no finalzinho, né? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Muitas vezes a gente prefere o sacrifício. A gente acha que o sacrifício que vai suprir tudo. E não, é a misericórdia. A preferência de Deus é pela misericórdia. Jesus ele clama por essa misericórdia. Eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Então, meus irmãos, o amor, a misericórdia, o doar-se pelo outro é muito melhor visto aos olhos de Deus do que sacrifícios sem ter o amor por trás dele. Os sacrifícios são importantes? Sim. Me sacrificar pelo outro, me doar pelo outro. Mas veja que o ponto principal não é o sacrifício, é o amor, é a misericórdia. E é o que Jesus nos pede aqui. Eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Então, nós possamos entender isso. Que toda a nossa vida tem que ser embasada no amor, embasada na misericórdia. Isso é o que Jesus nos pede. Que nós possamos clamar a Jesus. Que essa misericórdia possa mesmo recair sobre nós. Essa misericórdia que o próprio Jesus provou na cruz, que nós também possamos ser, assim como Ele, pessoas misericordiosas. Verdade? Então, que por intercessão de São Boaventura, no dia de hoje, Jesus nos dê a graça de sermos mais misericordiosos. De olhar a lei, de respeitar a lei, mas colocar acima de tudo o amor e a defesa da vida. São Boaventura, rogai por nós. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.